Na verdade, acho que eles te induziram a fazer o despejo mesmo. Foi um pouquinho de maldade aí, não foi? Eu não, assim, eu não. Eu até falei com o meu sócio na época que era pra gente fazer é, eu acho que eu até vi um vídeo do doutor falando sobre a denúncia vazia, só que tem prazo, né? Tem a denúncia vazia, na verdade, quem faz é o locador, né? Vocês poderiam fazer o quê? A Não, renovatória. a renovatória. Isso, a renovatória. Isso. E aí a gente perdeu o prazo. É isso mesmo. Agora, o que você tem que fazer? Eu não me daria como citado, não. A ideia de falar, eu quero me dar como citado, isso é besteira. É perder tempo, né? É perder tempo que você vai ganhar. O ideal aqui é esperar você ser citado, sendo citado, apresentar a contestação, tendo condições por purga mora. O que é purgar mora? É pagar o aluguel, objeto de discussão, e também, além disso, pagar a multa, a correção, no horário advocatício, porque você consegue evitar o despejo, entendeu? Então, na realidade, então, é melhor a gente aguardar ser citado. Mas se já tiver a liminar nessa citação? Então, mas a liminar vai começar a valer a partir do momento que você é citado. E quando você é citado, a liminar tem dias para você recorrer. Se ela for deferida, aí você vai fazer o quê? A contestação, mas tem que fazer antes da contestação o agravo de instrumento. Para recorrer e pedir o efeito suspensivo. E a tese é a mesma, você purga a mora também. Tá, então na realidade tem que purgar a mora. E se tudo isso der errado, tem como usar essa questão da ação do fundo de comércio? Não. Tem, se tudo der errado, você pode usar a ação de indenização de fundo de comércio ou também indenização das benfeitorias, ou de forma acumulativa, pode sim. Pode, né? Pode. Então, na realidade, a orientação do doutor é purgar a mora. Seja na contestação ou seja no recurso de agravo de instrumento. Essa é a tese correta, viu? A tese correta é essa. É essa. Agora, mas então eu não me preocupo agora. Primeiro vamos deixar o Poder Judiciário citar a gente, é isso? Deixa citar. Porque se você se der como citado, eu tô falando que eu estou citado aqui. Para que você vai fazer isso? Você vai perder tempo, né? Não faz isso não. O que você tem que fazer? Você tem que não se dar como citado, esperar ser citado porque você está ganhando tempo. Ah, entendi. Entendeu? Porque o meu medo era eu, o juiz, dar uma liminar. Mas aí tem como se defender mesmo dando uma liminar, né? Tem. Despejo. Tem como se defender. Tem como se defender. Então, eles não notificaram a gente que tivemos que notificar eles. Eu até mandei a notificação aí pro doutor ler e entender direitinho o que aconteceu. Entendeu? Porque eu botei tudo na notificação, tudo. Tudo que aconteceu eu botei na notificação. Inclusive, o meu sócio foi ameaçado pela administradora da imobiliária e isso tem como provar porque foi conversa pelo WhatsApp, entendeu? Entendi. Eu não sei se daria para mover um apontamento criminal contra a administradora. Sempre que tem uma ameaça, é um direito nosso, né, de ingressar com uma proteção, ou uma medida protetiva. Em alguns casos podemos ingressar também com uma denúncia criminal, mas aí eu acho melhor você tentar, para não ficar muitas ações, virar um tiroteio, né, eu acho melhor você fazer o quê? Primeiro, veja a possibilidade de purgar mora. Seja citado. Segundo, seja citado. Sendo citado, você vai saber o que está acontecendo, se deu a liminar ou não. Se deu a liminar, o que você pode fazer? Você vai fazer o agravo de instrumento. E a tese é a mesma, purgar a mora. Entendeu? Agora, para me purgar a mora, eu tenho que depositar o dinheiro todo ou não? Tem que ser o dinheiro todo. Se você purga a mora o valor errado, um exemplo, esquece da multa, honorário advocativo, você não purgou nada, entendeu? Mas aí eu sou obrigado a depositar em juízo? Você vai depositar em juízo. Purgar a mora, você vai depositar em juízo. Mas se eu não
tiver o valor todo aí, como é que eu faço? Aí não dá para purgar a mora, aí tem que buscar outra tese. Essa tese de purgar a mora é só quando você tem o dinheiro todo, né? O dinheiro todo para pagar o que eles estão alegando, para você não correr o risco do despejo, para evitar o despejo, entendeu? Doutor, e o princípio da vulnerabilidade? Nossa, por exemplo, que a gente não tinha um corpo jurídico, isso não dá para usar, porque a gente não sabia o tempo certo de usar a ação, a gente não sabia nada disso. Como é que seria isso? Uma imobiliária geralmente tem um corpo jurídico. Você sabe, Leandro, que eu gosto muito do que eu faço, eu escrevo muitos livros sobre o assunto, eu sou muito honesto e sincero. Concordo com você, quando você está lidando com uma pessoa jurídica, nós somos as partes mais frágeis, né? Nós somos. O direito do consumidor, em relação a isso, nos ajuda bastante. Mas a relação locatícia, em regra, ela não vai ser aplicado o direito do consumidor. A relação locatícia, você e o locador, vai ser aplicado o quê? O Código Civil, né? O Código Civil, a lei do inquilinato, principalmente a lei do inquilinato, a lei 8.245 de 91. Então, essa alegação de hipossuficiência pode ser alegada na peça, mas ela é muito fraca, né? Ela é muito frágil, entendeu? Ela é muito fraca, né? Ela é muito fraca, demais, né? Então, doutor, na grande realidade, a gente não vai ter, porque a gente não foi guardando dinheiro, esses 8 meses que se passou. A gente não vai ter esse valor para ver se está dando uns 25 mil, vamos botar assim. Então a gente não vai ter a possibilidade de purgar a mora. Teria outro tipo de ação? A contestação é um direito seu, um direito constitucional. Você vai ter que fazer a contestação a partir do momento que você é citado. Não que vai ter que fazer, deve fazer, né? Para poder ganhar tempo, se defender. A tese que daria uma segurança para evitar o despejo, sem dúvida nenhuma, é purgar a mora. Quando a gente não tem condições para isso, ninguém é obrigado a ter condições, achar dinheiro da noite para o dia. Então, aí a sua saída fica relacionada a outras teses. E as outras teses são mais frágeis, porque você vai alegar o quê? Você vai alegar a pandemia? Os juízes, até então, a gente conseguia suspender, né, no auge da pandemia. Hoje a pandemia não acabou, ela existe ainda. Mas já não é o que era antes. Então já é uma alegação que você não vai ter sucesso. Então fica difícil, hein? Fugir dessa purgar a mora, a tese hoje nessa contestação, fica muito difícil você reverter esse despejo, hein? Eu te aviso porque eu gosto de você, respeito você, eu quero o teu bem. Mas o professor Júlio apareceu um advogada que prometeu que vai resolver o problema. Cuidado, né? Hoje nós temos no Brasil, no mundo, pessoas que querem falar o que você quer ouvir só para pegar o serviço, né? E eu sou muito sincero, não existe causa-ganha, ainda mais numa situação dessa quando você não usa a tese mais adequada. Não usar a tese por gamora fica muito difícil conseguir algo diferente. Vai alegar o que o seu irmão está internado? Poderia trazer isso para mexer com o psicológico, mas normalmente o judiciário é frio, né? Ele não enxerga as situações atípicas, ele quer bater o martelo na situação real, né? Complicado, hein? Dá até para fazer uma contestação, claro que dá. Mas as teses serão alegadas fora purgar a mora, nesse caso, são teses que podem não levar a nada, entendeu? Não pode levar a nada, né? Agora, eu tava assim, eu vejo muito, eu sou fã do doutor, então eu vejo muito essa questão aí, o doutor ensinou muito, eu tenho um vídeo do doutor falando sobre essa questão, por isso que eu estou falando sobre isso, falando sobre a questão do fundo de comércio. Inclusive o doutor estava até debatendo um dia desse com outro advogado, e o doutor frisou muito nessa ação, que seria a ação melhor, até mesmo se fosse entrar com outra ação, poderia ter a sucumbência, os honorários advocatícios em cima da mulher. Eu estava até olhando esse teu vídeo. Então essa questão do fundo de comércio, no nosso caso, não ia dar em nada. É que o fundo de comércio, ele é algo real. Vem dos Estados Unidos, né? Nós tínhamos aí uma situação totalmente unilateral. O locador pedia o imóvel de volta, comercial, empresarial, e muitas vezes de fato, né, o inquilino ficava chupando o dedo, perdia lá a sua renda, perdia seu sustento da sua família, e fora os funcionários que perdiam também diretamente e indiretamente. Então, de 15 anos para cá, o Brasil reconheceu o fundo de comércio, a indenização do fundo de comércio. Então, é uma ação que você ganha em segundo grau, terceiro grau, em primeiro grau em algumas regiões, só que é uma ação que tem que ser bem fundamentada. E além disso, eu preciso ter requisitos, como 3 anos na mesma atividade e 5 anos no imóvel. O contrato não precisa ser de 5 anos.
Eu posso ter 5 anos no imóvel provando com vários contratos. Só que qual que é o problema do seu caso? Que tem uma ação de despejo. Se você não resolver esse problema da ação de despejo, existem boas teses de defesa contra essa ação de fundo de comércio. E uma dessas teses de defesa que são boas é a falta de pagamento. Porque o judiciário vai falar assim, peraí, você está pedindo uma indenização de fundo de comércio, mas o seu comércio quebrou, você faliu, na cabeça do judiciário, entendeu? Mesmo demonstrando que eles que não quiseram receber, mesmo demonstrando. Mesmo demonstrando. Eu enxergo um risco nessa ação se não resolver o problema da questão do valor de despejo, entendeu? Entendi. E eles não seguindo o requisito da ação, quando que eles não faz juntada do calção, mesmo assim o juiz de repente passa por cima. A tese de indenização do fundo do comércio é ótima, só que tem boas teses de defesa. Falência, desapropriação, interdição, requisição e a falta de pagamento, né? Tá. Aí mesmo que eles não juntaram o calção, porque é um dos requisitos, né? Eles não juntaram o calção, mesmo assim o juiz pode passar por cima, pode mandar seguir a ação sem o calção? Na verdade, em regra, tem que ter calção. Só não tem calção quando o contrato de locação é um contrato sem garantia. Aí você pode pedir a liminar e ela pode ser deferida sem calção. Em regra, tem que ter calção. Então, eles entraram com a ação de despejo, mas não botaram na ação o calção. Só que, Leandro, eu dou muita aula, dei muita aula no Brasil todo, né? E eu já vi de coisa, eu tenho muitas histórias para te contar. Isso é bem relativo. Por que relativo? Eu já vi casos que o advogado juntou um cheque. E não é nem um cheque, porque o processo não é físico, a foto do cheque, ou seja, em PDF. E o juiz entendeu que o cheque era de fato prova da caução. Né? Absurdo, né? Absurdo, porque o cheque não é prova de caução. O cheque tem que ser compensado, pelo amor de Deus, né? O cheque não vale nada sem depositar e ser compensado, porque tudo bem, posso usar como um justo título, uma ação monitória, mas é muito fraco para falar que calcionou, né? Não saiu o dinheiro do bolso. E o juiz, o cartório, entendeu que sim, passou. Então precisa tomar cuidado, né? O fórum também erra, e erra muito, né? O judiciário também erra, e erra bastante, não erra pouco não. Entendi, porque ela junta aí nos autos aí alguma coisa falando que por em virtude de os aluguéis estar atrasados, por isso que eles nos fizeram juntar do calção. Junta aí nos autos, entendeu? Eu estou olhando o processo aqui, a peça não tem grandes fundamentos, na verdade te induziram a erro, né? Não vamos receber não, a gente não concorda com esse valor, não vamos receber não. Você não conseguiu pagar, você não foi bem orientado, não fez o depósito em juízo, foi passando o tempo, e eles negando a receber, você não fez consignação em pagamento, também não fez ação revisional, pronto, fizeram o despejo contra você. É complicado a sua situação agora, Leandro, com muito carinho, quero o teu bem, quero falar a verdade para você não achar um aventureiro que prometa algo para você para arrancar dinheiro seu e falar, não, vamos resolver essa história, porque não temos boas teses para resolver essa história, senão purgar a mora, não tem outra, né? Entendeu? Tem que purgar a mora de qualquer maneira. O que seria viável aí era purgar a mora. Muito, porque é a única tese segura, né? Qualquer outra tese que você usar, alegar, você está correndo risco. Risco inerente, né? Mas eu purgo a mora depositando o aluguel que eu entendo como devido até então, ou tenho que depositar o aluguel que eles pediram na época? O correto, sendo muito sincero, se você faz o depósito de cabeça, o depósito que eu acho que um exemplo, por mais que esteja certo, o judiciário fala, não, você não purgou a mora do valor alegado na ação de despejo. Então você depositou um dinheiro que não corresponde ao valor do objeto de litígio. Então, para não correr esse risco, se for purgar a mora, eu oriento você fazer o quê? Depositar o valor total, o valor alegado por eles, e corrigido ainda, para conseguir usar essa tese de defesa plenamente, porque senão pode dar errado também. Tá, e a questão deles não notificaram a gente, também isso não quer dizer nada? Não quer dizer nada. Na verdade, a notificação na locação, eu falo que é por educação, né? Mas ela não é uma obrigatoriedade conforme acontece em outras ações, entendeu? Entendi. Então, assim, o que seria mais viável realmente
para tese de defesa. Ô Leandro, você não acha que não tem ninguém que possa te emprestar esse valor? Crédito no banco? O que você acha? No momento não tem. Era a única tese para falar, não, é uma tese que a chance de ter sucesso é gigantesca. Purgar a mora. Porque se você não purgar a mora, as outras teses são aventuras jurídicas, né? De fato são aventuras jurídicas. Né? Ou seja, você vai gastar ainda com honorários, vai gastar com taxa judiciária, vai perder a ação e ainda vai pagar a sucumbência, hein? Que problema, hein, doutor? Eu tô te falando isso porque você pega um advogado que não é da área, não, vamos fazer a contestação, vou pedir o efeito suspensivo, deixa comigo, viu, Leandro, vou te ajudar. Não tem tese. Não é a boa vontade, a má vontade, é que não tem tese. O direito eu falo que é uma matéria exata, né? 2 mais 2 igual a 4. Por mais que falam que não, é lei, né? Está na lei. Como que a gente evita o despejo? Tá lá, tá escrito, purgar a mora, porque aí o contrato fica intacto, né? Já existe uma situação de risco, porque o contrato está vencido. Então teria que o juiz, a juíza, o Poder Judiciário entender que o contrato ele foi renovado em virtude de uma renovação automática ou por prazo indeterminado. Então tem que trabalhar bem essa tese. Mas é a única chance que você tem. Não que é 100% garantido, mas a chance é bem grande, perto de qualquer outra tese infrutífera, né? Então, o contrato, ele está em cima, tem a cláusula artigo 46. Então, na realidade, ele se renova, né, depois de 30 dias, isso? O contrato tem a cláusula de renovação automática, né? Então dá para bater nisso. Fala, olha, o contrato foi renovado automaticamente. Não foi feito um novo contrato em virtude dessa cláusula. Entendeu? Dá para bater em cima disso. Dá para bater em cima disso. Tanto é que deve bater nisso, né? No caso, usar que está com o contrato um dia, ainda que seja por tempo indeterminado. Ainda que por tempo determinado. Na verdade, aqui dá para alegar as duas coisas. Dá para falar assim, ó, juiz, o contrato foi renovado automaticamente. Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, que está previsto no contrato, que seja interpretado, então, como um contrato por prazo indeterminado. Ou seja, ele existe para todos os efeitos legais, entendeu? Mas o que ajudaria na ação de despejo, estando o contrato em vigor? Na verdade, o contrato em vigor, você não corre risco, porque purgou a mora é um direito seu. Tem um livro que eu escrevi, chama Direitos do Inquilino. São vários direitos que o inquilino tem, e um deles é purgar a mora. Então, a partir do momento que você atrasa os aluguéis, um ou vários, se você purgar a mora, o contrato volta ao efeito anterior. Entendeu? É um direito seu. Não que você vai fazer isso porque vai sair caro, né? Você vai ter que pagar multa, vai pagar cláusula penal, honorários advocatícios, mas é um direito seu. Tem até caso, Leandro, que eu vou te contar, de empresários, né, comerciantes que deram muito certo, ganharam muito dinheiro com o seu ramo e não se dava bem com o locador. Então ele fazia isso toda hora para irritar, para fazer... ele não quis entregar o imóvel, ele já tinha até comprado um imóvel próprio comercial. Mas como ele tinha uma birra, ele fazia isso, deixava de pagar aluguel, fazia ação de despejo, purgava a mora, deixava de pagar aluguel, gastou muito, jogou dinheiro fora. Mas ele queria irritar o locador por questões pessoais, então tem isso também, né? Entendi. A questão do contrato, a gente pode usar só na questão de purgando a mora mesmo, mais nada. Com muito carinho, dá até para fazer a contestação. Contestação é um direito seu, direito constitucional. Você tem o direito de apresentar a contestação. Se o juiz der a liminar, você tem o direito de fazer o recurso, o agravo do instrumento. Mas a única tese que você teria chance de êxito, não que exista causa ganha, mas é a tese de purgar a mora, porque o contrato voltaria a estaca zero, né? Voltaria do início. Alegando e o judiciário reconhecendo também que você tem um contrato de renovação automática, ou um contrato por prazo indeterminado, entendeu? Mas purgando a mora. Purgando a mora. Entendi. As alegações, evidentemente, eu não sei se eu posso colocar um monte de vício que teve, essas coisas todas, isso também é tudo bobeirinha, né? Porque teve muito vício.
É claro que você pode alegar o que você quer na contestação, né? Você pode trazer questões que você passou, questões do passado, mas são teses fracas, é só para encher linguiça, entendeu? Não são teses efetíferas, né? Ou seja, que vão gerar efetividade, como eu falo no meu livro. São teses que você está jogando no escuro, mas não vai causar resultado. Hoje a tese que você tem é purgar mora. Purgar mora por quê? Porque se o judiciário reconhecer a renovação automática e purgar mora, acabou, não vai ocorrer despejo, entendeu? Ah, entendi. Então, na realidade, o certo aí é purgar mora e em cima desse artigo que está no contrato, que é a renovação automática, o judiciário reconhecendo, acabou. Volta a estaca zero. Volta a estaca zero. E aí você consegue fazer o quê? Lá na frente, se for provada a renovação automática, aí se tem renovação automática, o contrato você pode trabalhar com uma ação de indenização do fundo de comércio, você pode fazer uma ação de perdas e danos para tentar forçar um acordo, pode não fazer nada e esperar ver o que vai acontecer. Você tem várias estratégias que você pode adotar, né? Ah, então vamos lá. Vamos botar então o seguinte, eu entro purgando a mora, pago o valor corrigido. Tá. Mostro em juízo que o contrato renovou automaticamente pelo artigo 46. E depois disso, eu posso fazer então a indenização para o fundo de comércio, é isso? Você pode fazer. O ideal, a indenização de fundo de comércio, a ação de indenização, ela pode ser feita no decorrer do contrato em andamento, ela pode ser feita. E ela pode ser feita também após o fim do contrato, ou o fim da posse do imóvel, né? Então, você tem o direito de fazer. Eu orientaria você fazer essa ação de indenização de fundo de comércio, se você quiser fazer realmente, se acontecer o pior, se você tiver que sair. O primeiro passo é você ficar no imóvel, que você precisa do imóvel. E esse passo, estrategicamente falando, tem que ser feito com base em purgar mora, porque a chance de você evitar o despejo é grande. Depois daí para frente, evitando o despejo, você já vai ganhar tempo. Pode ser que você faça um acordo, né, chegue a um consenso de pagar um aluguel um pouquinho maior, e consiga fazer um acordo e resolver o problema, acabou. Se não resolver o problema e aí continuar essa pressão psicológica, ou ocorrer o despejo de fato, aí você tem a carta na manga, que é a ação de indenização de fundo de comércio. Mas sem purgar mora, até isso está comprometido, porque a tese de defesa vai ser qual? Como que você quer indenização de fundo de comércio se você saiu devendo aluguéis, entendeu? Entendi. Eu na minha cabeça de burro, eu achei assim, como eu tenho a legitimidade do fundo de comércio, aí eu entendi que eu poderia entrar com essa ação e fazer uma composição, entendeu, nos aluguéis, mas não tem nada a ver. Não, é porque, na verdade, são direitos vinculados, mas essa ação de despejo, se você não resolver o problema dela, acaba queimando, né, um direito seu, né? Porque você vai ter dificuldade de usar essa ação de indenização de fundo de comércio. Não de usar, fazer você pode distribuir, mas vai ter dificuldade de ganhar, né? Então, para mim purgar a mora, eu tenho que pagar. Eu não posso pedir nenhum parcelamento nem nada. Não. Se você pensa realmente em fazer no futuro uma ação de indenização de fundo de comércio, o correto, sem dúvida nenhuma, é purgar a mora, porque você consegue usar essa ação, porque eles vão alegar o quê? Olha, nem pagava aluguel, como que ele quer indenização? Só que aí você vai falar o quê? Na réplica. Você vai falar, não, como não? Eu purguei a mora, eu paguei o aluguel, eu estou mostrando boa fé, entendeu? Entendi. Mesmo tendo 8 anos no comércio, fazendo a mesma função, e isso aí não conta nada. Porque você vai alegar isso na ação. Só que o problema é que você, não purgando a mora, se não tiver condições e não fizer isso, você vai de fato entregar a defesa concreta para eles. E se eles souberem usar isso contra você, você vai perder a ação de indenização de fundo de comércio, entendeu? Entendi. Em relação ao reajuste... Doutor, entendi, foi. O reajuste, Leandro, ele pode ser feito com base de cálculo em um índice só. Tem muitos contratos abusivos, né? O reajuste será feito com o FGV, o IPCA, ou qualquer outro, o salário mínimo. Não pode, o maior de todos os tempos. Eu vi um contrato outro dia aqui, estava escrito essa frase, o maior de todos os tempos. Olha que absurdo, né? Vários índices, o reajuste será feito com o valor maior do índice apresentado. Então, isso é abusividade. Então,
a lei do inquilinato, ela não fala qual índice a ser usado de reajuste, não fala. Você pode usar o que você quiser, é um contrato consensual. Em regra, nós sempre usamos o GPM, só que o GPM ficou maluco. Agora voltou ao normal. Eu falo que o GPM tomou Gardenal, né? Voltou ao normal. Só que as pessoas não confiam mais nesse índice. Então, foram criados alguns índices próprios para o aluguel, e é isso que tem feito. Ou alguns contratos onde você coloca o índice é tal, limitado a 6%, limitado a 7% ao ano. Então, também tem isso. Entendi. Fala com o seu sócio, vê se você consegue levantar recurso. É uma tese que você tem que saber que é a única que você tem. Não é causa-ganha, pode dar errado se você levantar recurso e perder, através do despejo, ser despejado. Mas ela te joga de novo no jogo para você ter o direito à indenização de fundo de comércio, entendeu? Entendi. Tá, então na grande realidade, a gente espera ser citado. E aí, na realidade, a gente já pode preparar até O quê? a contestação, deixar pronta. Pode. Mas espera ser citado primeiro. E aí a gente correr atrás aí dos fundos para purgar a mora. O parcelamento não pode pedir, tem que ser pagar mesmo. E com muito carinho, não caia nessa, vamos lá nos habilitar o processo. Não é o caso. Esse processo para você não tem que ser um processo rápido, tem que ser demorado. Você tem um comércio dentro desse imóvel, né? O comércio é tua vida, é teu ganho, tem funcionários, eu imagino. Ou seja, você não pode perder esse comércio. Então, o fator de você se habilitar ao processo não é uma estratégia inteligente. Porque você se habilitando ao processo, você está encurtando, está deixando o processo mais rápido. E essa não é a ideia. A ideia é atrasar esse processo. Por isso você não tem que se habilitar nesse processo. Você tem que fazer o quê? Você tem que esperar ser citado, porque aí você sendo citado vai abrir prazo para você contestar 15 dias. Se o judiciário der a liminar, você vai ter o prazo também de 15 dias também para fazer o recurso de agravo de instrumento, não de apelação, agravo de instrumento. Agravo de instrumento. Yeah. Tá bom, doutor, tá bom. Foi bastante esclarecedor, que eu estava realmente tendo essa dúvida. Então a ação mais, a defesa mais... Confiável, vamos dizer assim. Mais viável seria realmente... Confiável, viável seria a purgação da mora. Qualquer outra forma que você se defenda, você está em risco. Não que purgar a mora você é causa ganha, que não é. Mas é a única chance que você tem de ter sucesso nessa defesa. Porque alegar simplesmente alegações levianas, né, aventuras jurídicas, não vai te salvar desse despejo não, viu? Tá bom. Tá bom? Tá bom, doutor. Qualquer dúvida eu volto de novo a entrar em contato, faço uma nova consulta. E, enfim, eu vou correr atrás na questão você, mais que um professor aqui, você tem um amigo, tá? Eu quero o teu bem, estou aqui para te ajudar, tá bom? Obrigado. Com muita sinceridade e respeito. Jamais vou fazer você gastar dinheiro à toa, inventar uma tese jurídica que não existe. Não existe causa-ganha, mas existe um caminho que você tem uma chance maior. Agora, fazer algo por fazer é que nem você tomar uma pílula de farinha, né? Não tem medicamento nenhum. A certeza é que vai dar errado, né? Então, tem que ser um medicamento, um instrumento que seja um medicamento que possa resolver, né? Tá bom? Tá bom, doutor. Obrigado, hein? Fica com Deus, tá? Um grande abraço. Doutor, foi uma honra, tá bom? Muito obrigado pela tua atenção. Um abração. Eu agradeço, viu? Fica bem. Tchau, sucesso, hein? Tá bom. Não esquece de mandar os documentos.